O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim, fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas. Pois eu vou para o Pai, e o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria e a grande alegria de celebrar os apóstolos São Filipe e São Tiago. Celebrar um apóstolo é sempre uma grande alegria, porque nós estamos celebrando estes grandes santos da igreja e que são o fundamento da nossa igreja, o fundamento da nossa fé. Porque Jesus fundou a igreja nesta fé dos apóstolos. Isto é, nós cremos naquilo que os apóstolos criam. Então a nossa fé, ela é apostólica. E celebrar estes homens que derramaram o seu sangue por amor a nosso Senhor. Então, meus irmãos, nós somos chamados a amar e a amar muito os apóstolos. E por que é que nós somos chamados a amar e a amar muito os apóstolos? Primeiro, e aqui não é a ordem de importância, é apenas de apresentação. Primeiro, porque eles morreram por nosso Senhor. Eles derramaram o seu sangue por nosso Senhor. São Filipe, ele foi crucificado e apedrejado. E São Tiago, menor, parente, primo de nosso Senhor, que foi bispo de Jerusalém, ele foi lançado do alto do templo, caiu, quebrou as pernas e teve a cabeça, o crânio esmagado por pauladas. E ele morreu. Então eles amaram muito nosso Senhor, e isso deve despertar nos nossos corações um amor muito grande a eles, porque eles amaram nosso Senhor. Eles deram a nosso Senhor um amor devido, amor que muitas vezes nós não damos a nosso Senhor. Então, quando nós encontramos pessoas que amaram nosso Senhor como Ele merece ser amado, deve brotar dos nossos corações uma grande alegria. Ele amou nosso Senhor, né? Então, quando alguém ama
uma pessoa que nós amamos, quando alguém ama muito uma pessoa que nós amamos, isso deve despertar gratidão no nosso coração. Então nós nos alegramos em celebrar os apóstolos, porque eles amaram e amaram muito o nosso Senhor, ao ponto de entregar a própria vida, de derramar o próprio sangue. Mas, embora isso seja grandioso, não é suficiente para que nós amemos mais os apóstolos, porque outros também morreram por nosso Senhor. Nós temos muitos mártires que derramaram o seu sangue por nosso Senhor. Nós temos até crianças que, para testemunhar a própria fé, para não negar Jesus, para não negociar a verdade, preferiram derramar o sangue, preferiram ser torturados até a morte, mas não negaram Jesus. Então, embora isso seja grandioso, não é ainda algo distintivo, algo particular, algo que só os apóstolos tenham. E o que é então que os apóstolos têm de distintivo, de único, que nos deve fazer com que nós amemos os apóstolos e amemos muito, porque nós temos muitos santos de devoção, mas eu tenho quase certeza que nem 10%, e aqui eu estou tirando por cima, eu acho que nem 5%, eu acho que nem 5%, acho que menos ainda. Se eu chamasse um por um e dissesse, me dê 3 santos da sua devoção, eu acho que nem 5% daria um apóstolo dentre os 3. Diria Padre Pio, Santa Teresinha, Santo Antônio, Santa Rita. Santa Rita está chegando, né? Santa Rita, uma santa grande, ok, maravilhoso. Mas percebe que nós não temos este amor, esta ligação com aqueles que nos deram. E aí vem agora o distintivo dos apóstolos. Eles nos deram tudo o que nós cremos. A nossa fé, ela é apostólica. A nossa igreja, ela é apostólica. Se nós cremos, se nós recebemos o Espírito Santo, recebemos graças aos apóstolos. Se nós temos as Escrituras, nós recebemos dos apóstolos. Se nós temos os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, a confissão, nós temos graças aos apóstolos. Se nós temos a igreja de Cristo com tudo aquilo que ela tem, que ela contém e transmite, nós temos graças aos apóstolos. Porque se não fossem os apóstolos, nós nem conheceríamos Jesus. Se não fossem os apóstolos, nós nem saberíamos que Deus tinha vindo ao mundo, tinha se feito homem, morrido por nós, fundado uma igreja, deixado uma doutrina, Ele que é o caminho, a verdade e a vida, deixado os sacramentos, tudo isso teria se perdido no tempo. No catecismo, vocês podem depois pegar o catecismo amarelo, no número 857, vocês vão ver a parte das notas da igreja, né? As notas são os qualificativos, os distintivos da igreja, una, santa, católica e apostólica. E vocês vão encontrar no número 857, lá, a igreja é apostólica. A igreja é apostólica por ser fundada sobre os apóstolos, e isso em um tríplice sentido. Primeiro, ela foi e continua sendo construída
sobre o fundamento dos apóstolos, testemunhas escolhidas e enviadas em missão pelo próprio Cristo. Segundo, ela conserva e transmite, com a ajuda do Espírito Santo que nela habita, ela conserva e transmite o ensinamento, o depósito precioso, as salutares palavras ouvidas da boca dos apóstolos. Então, aquilo que Jesus Cristo deixou e ensinou, aquilo que os apóstolos, movidos pelo Espírito Santo, deixaram e ensinaram, e ela continua sendo ensinada, santificada e dirigida pelos apóstolos até a volta de Cristo, graças aos que a eles sucedem, os bispos, na missão pastoral, o colégio dos bispos, assistido pelos presbíteros, em união com o sucessor de Pedro, pastor supremo da igreja. E aí vocês podem pegar depois os outros números e aprofundar essa característica apostólica da igreja. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir a nosso Senhor que nos conceda a graça de conhecer, de amar e de imitar. Quando nós amamos alguém, nós irremediavelmente imitamos aquela pessoa, às vezes até sem perceber. Os nossos pais sabem muito bem, por isso que eles vigiavam tanto as nossas companhias e as nossas amizades, porque quando nós nos apegamos afetivamente a alguém, nós começamos a reproduzir as mesmas atitudes daquela pessoa. Então quer dizer, se nós nos aproximarmos, se nós conhecermos mais, se nós amarmos mais os apóstolos, nós iremos também amar nosso Senhor. Nós iremos procurar testemunhar a nossa fé, inclusive com o sacrifício da nossa vida, que, se não com o derramamento do sangue propriamente dito, mas com o sacrifício da nossa vida, isto é, testemunhando a nossa fé, mesmo que isso nos custe. E esta amizade é justa, é devida, é importante. Todos os católicos deveriam ser amigos dos apóstolos e celebrar com muita alegria as suas festas. Por quê? Porque tudo aquilo, repito, que nós temos e cremos, recebemos por intermédio dos apóstolos. Imagine aqui, meus santos. É devido, né? Eu espero que vocês amem os seus padres. Eu espero que vocês amem os seus padres. E por que nós já falamos tantas vezes aqui, e por que é que um católico, por que é que um fiel ama os seus padres? Porque o meu padre é simpático. Não é por isso que você ama e deve amar o seu padre. Porque o meu padre, ele é muito acolhedor. Ele deve ser acolhedor, mas não deve ser por isso que você ama o seu padre. Você ama o seu padre porque ele prega a doutrina de Cristo. Ele tem que pregar a doutrina de Cristo, não as ideias da cabeça dele. Então você ama o seu padre porque ele prega a doutrina de Cristo. Você ama o seu padre porque ele celebra o santo sacrifício e alimenta você com o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Você ama o seu padre porque ele é o instrumento de Deus que perdoa os seus pecados. Você ama o seu padre porque ele ama a Deus, ele ama nosso Senhor e a ele se consagrou. Então por isso você ama o seu padre, porque de alguma maneira você se une a Jesus graças ao seu padre, porque você é católico, né? Então você sabe que os sacramentos são, digamos, o caminho privilegiado da nossa união com Cristo. Ora, se isso é devido, se há um amor devido aos seus sacerdotes, né, dos fiéis para com os seus sacerdotes, muito mais dos fiéis católicos com os apóstolos, porque nós recebemos muito mais. Se nós somos católicos,
nós somos católicos graças à fé que nós recebemos dos apóstolos, porque ninguém aqui ouviu diretamente de Jesus as suas palavras. O que nós cremos é porque os apóstolos assim o disseram. E o que nós temos é porque nós, dos apóstolos, recebemos. Para terminar, hoje é sexta-feira, a homilia sempre mais curta, São Paulo diz, na primeira leitura de hoje, ele diz assim: irmãos, quero lembrar-vos o evangelho que eu vos preguei e que recebestes e no qual estáis firmes. Por eles sois salvos. Mas eu vos transmiti aquilo que eu mesmo tinha recebido. Isto é, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, segundo as Escrituras. Se nós cremos no evangelho, é porque nós recebemos. Se nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados, porque foi isso que os apóstolos disseram a nós. E se nós cremos que Jesus ressuscitou para a nossa salvação, é porque nós isso dos apóstolos recebemos. E se nós cremos que só existe uma igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, é porque isso os apóstolos nos disseram. E é por isso que nós não podemos dizer o contrário, para sair bonito na fita, para ser politicamente correto. É por isso que nós não podemos dizer que tanto faz pertencer a qualquer igreja, a qualquer denominação cristã, porque nos foi ensinado, nos foi transmitido, que Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a única igreja de nosso Senhor. Então aqueles pontos fundamentais da nossa fé, nós recebemos dos apóstolos. Por isso, nos unimos a nosso Senhor e somos muito gratos e felizes a esses homens que entregaram a sua vida a nosso Senhor, que amaram muito nosso Senhor e que nos transmitiram tudo aquilo que de nosso Senhor eles mesmos receberam. Que com alegria, meus irmãos, então hoje, neste dia dos apóstolos São Filipe e São Tiago, nós celebremos a catolicidade que nós recebemos dos apóstolos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.